Olá, pessoal, bom dia! Graça e paz seja sobre a sua vida, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. É com muita alegria no coração que eu estou aqui para compartilhar com você a palavra do Senhor por meio do ensino das Escrituras. E hoje nós vamos fazer uma contextualização dentro de um tema que eu gosto muito de abordar, que é sobre o ministério genuíno. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que significa isso. Ministério é o serviço prestado em nome de Deus, é o serviço prestado em nome de Deus para o reino eterno, para o reino de Deus, para o reino dos céus. E genuíno, a palavra genuína significa verdadeiro, íntegro. Então, nós vamos falar acerca de um serviço íntegro, genuíno, verdadeiro, prestado em nome de Deus para o reino. E é importante nós entendermos que é impossível uma pessoa ser um cooperador do reino sem antes pertencer a esse reino. Então nós vamos começar a entender a razão pela qual muitos ministérios estão aí fadados ao fracasso. Porque muitos de nós queremos prestar um serviço ao reino sem antes pertencer a esse reino. E para contextualizar esse assunto, nós vamos ler alguns textos das Escrituras, entre eles um texto que está em Isaías 40, um texto que está em Lucas, no primeiro capítulo, e um texto que está em Mateus, no capítulo 3, para a glória de Deus. E nós vamos falar acerca de uma figura magnífica das Escrituras, em especial, para estarmos então exemplificando sobre o ministério genuíno. E nós vamos falar sobre o João. Não o João apóstolo, mas o João que batizava no Rio Jordão, para que nós possamos então contextualizar e trazer a realidade das Escrituras para dentro da nossa vida, para que nós possamos então agora aplicar a verdade escriturística dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso dia a dia, porque a palavra do Senhor, ela só vai ter valia se ela for aplicada nas nossas vidas, e para isso nós precisamos compreender aquilo que a palavra quer nos dizer. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas e nós vamos fazer uma leitura do capítulo 1, a partir do versículo 13, e a palavra nos diz assim: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E o início aqui do texto, a partir do versículo 5, vai falar que Zacarias, ele era um sacerdote que ainda estava no seu ofício sacerdotal quando ele então recebe essa visitação angelical. E a palavra vai nos dizer que ele é esposo de uma mulher chamada Isabel, que já é adiantada em dias, e essa mulher, ela é estéril, eles não têm filhos. Então observe que a palavra que o texto também nos diz que essa mulher Isabel, ela era das filhas de Arão. Então observe que o Senhor está gerando ali no ventre de Isabel um sacerdote. Então nós vamos entender que João, ele vem para findar, para fechar, para finalizar ali esse ofício da antiga aliança, esse ofício sacerdotal, conforme era especificado na antiga aliança. Então nós vamos entender que quando o Senhor, ele quer fazer esse fechamento de ciclo, o Senhor então ele vai contar com uma mulher experiente, porque Isabel já era uma mulher avançada em dias, já era uma mulher experiente. E nós vamos ver que dentro desse mesmo capítulo aqui, o anjo Gabriel também vai aparecer a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele vem para inaugurar a nova aliança. E ali Deus não precisa contar com uma mulher experiente, ele precisa contar com uma mulher pura, com uma mulher santa, com uma mulher que tem um coração puro, para gerar então ali
o preceito da nova aliança, fazendo menção à santidade, à pureza de Deus por meio de Jesus. E aí nós vamos entender que com o anúncio do nascimento de João, o Senhor, então, agora, ele pronuncia o nascimento de mais um sacerdote, porque o sacerdócio ele era passado. Ele era algo passado de pai para filho. Então, com certeza, ali Zacarias entendeu que João ele seria o próximo sacerdote. Entretanto, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico, do profeta Isaías, e nós vamos fazer uma pequena leitura no capítulo 40, e a palavra nos diz assim, a partir do versículo 3. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, permanece para sempre. E aí nós precisamos entender algo. Porque muitas vezes, e esse texto se repete em Mateus, no capítulo 3, nós lemos isso daqui com tanta rapidez e a gente costuma ler a Bíblia com tanta pressa que a gente não presta atenção nos detalhes e não prestamos atenção naquilo que o Senhor quer nos dizer nas entrelinhas. Quando o Senhor ele fala uma voz clama no deserto ou a voz que clama no deserto, a gente já logo acha que é a voz de João que estava clamando no deserto. Só que nós precisamos entender que até que João estivesse no deserto proferindo a palavra de Deus, houve um extenso processo na vida de João. A começar dentro do ventre, porque ele é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Não sei se você lembra ali da circunstância, enquanto Maria foi visitar Isabel, quando elas ali se encontram, então João ele é cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. E aí nós vamos entender que é a antiga aliança se encontrando com a nova aliança. Então ali faz com que exista uma transferência da parte da nova aliança para a antiga aliança, porque nós vamos entender, como a palavra nos disse lá em Lucas, que aquilo que o anjo proferiu é verdade. Olha, ele vai fazer com que muitos dos povos, muito do povo de Israel se converta. Abra mão da sua malignidade e venha então para a sua bondade. Bom dia, Dalila. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia a todos vocês que estão aí na live. Que Deus, então, está ali mostrando que aquilo que foi proferido pelo anjo é real. E para que João pudesse preparar o caminho para o Senhor, ele precisava receber algo da parte de Deus. Então, é a título aí de conhecimento. Então, nós vamos ver que uma voz clama. Essa voz que clama não é de João nesse primeiro momento. A voz que clama é a de Deus. Por quê? Lembra que João, ele seria, então, o próximo sacerdote. Só que existia e ainda existe uma voz que clama no deserto. E o clamor não é uma oração comum. O clamor é uma petição com mais veemência. É uma súplica, algo meio que desesperador. Aí você pode falar, mas como assim Deus está desesperado? Porque você está falando que é a voz dele que está clamando. Sim, porque a palavra nos diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando alguém que possa se colocar na brecha. Então a voz está clamando no deserto com um motivo. Porque dentro do templo não existe mais esse favor, essa presença de Deus. Não existe mais. E aí nós vamos entender por que não existe mais. Nós vamos voltar a alguns capítulos aqui de Isaías e nós vamos entender o porquê esse favor de Deus não existe mais dentro dos templos. Isaías capítulo 1, e nós vamos ler aqui
a partir do versículo 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se voltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. E aí eu vou pedir para que você acompanhe aí comigo. No capítulo 1, nós vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo 12, onde vai falar sobre o culto de hipócritas, o quanto Deus condena isso. E a palavra nos diz assim: quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam as causas das viúvas. E eu quero te dizer algo, nós estamos vivendo isso. Onde o favor, a presença, a glória já não está mais no templo. Mas existe ainda nos nossos dias uma voz clamando no deserto. E é por isso que ao invés de João ir para dentro do templo, ele vai para o deserto. Por quê? Porque ele foi atraído por essa voz que estava clamando no deserto. E aí eu quero desmistificar algo aqui ao seu coração. Pare de pensar que deserto é lugar de sequidão. Pare de pensar que deserto é lugar de provação, de angústia, de dor. Deserto é lugar de pessoas visionárias, de pessoas que viram o que ninguém viu, de pessoas que ouviram o que ninguém ouviu, porque o deserto é o preparo do profeta. O deserto, pode ser assemelhado ao quartel-general, é o lugar onde o Senhor, então, ali agora vai alinhar o seu exército. É um lugar onde o Senhor vai forjar os seus soldados. É um lugar onde você vai ser totalmente preparado para o ofício ministerial, mas também você será totalmente introduzido no reino, para o qual você foi chamado e incumbido de prestar um serviço. Então, antes de você ser cooperador do reino, você precisa ser introduzido no reino. Porque é impossível você querer prestar um serviço ao reino se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não tem um relacionamento com Deus. Então, você percebe que antes é em nós, para depois ser através de nós. Então, se você está num ofício em nome de Deus, cuidado, porque você precisa, antes de estar nesse ofício, ser introduzido no reino. E quem te introduz no reino não é o seu pastor, não é a sua pastora, não é a pessoa que te discipula, é o seu posicionamento diante do Senhor, do seu Deus. É o seu posicionamento quando você ouve essa voz que está clamando no deserto. Eu não estou falando para você sair da sua igreja. Eu estou falando que você precisa ouvir essa voz que clama no deserto, porque essa voz está chamando você, para que você seja introduzido nessa escola de profeta, nessa escola, Relebai, Kalabatu e Okomanai, que vai introduzir você no reino celestial, que vai introduzir o seu nome no livro da vida. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós precisamos deixar de ser tolos, nós precisamos deixar de ser burros mesmo, porque muitas vezes nós nos comportamos como asnos. Primeiro em nós, depois através de nós. E aí nós vamos entender isso, olha, antes de João ser o João, que Jesus é o testemunho dele, ora,
dos nascidos de mulher, esse é o maior. João teve que passar por um processo. E João ouviu uma voz que clamava no deserto, então ele foi para lá, porque no templo já não existia mais o favor de Deus. Por quê? Porque o povo estava prevaricando. Nós vemos o profeta Isaías falando sobre isso aqui. Então, João, ele vai atrás dessa voz que clama. E aí, quando nós olhamos para Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver aqui o resultado dessa entrega de João ali no deserto. João, ele se esconde no deserto. Ele vai para o deserto porque ele precisava se esconder em Deus primeiro, para depois se colocar ali à vista dos homens. E a palavra aqui em Mateus, capítulo 3, nos diz assim, a partir do primeiro versículo. Naqueles dias apareceu. Se ele apareceu é porque ele estava escondido. Se ele apareceu é porque ele não estava ali à vista toda hora. Nós precisamos entender o propósito pelo qual nós existimos. Nós precisamos obedecer ao Senhor. O deserto faz parte do processo da vida daquele que deseja voltar para a casa celestial. Então, não lute contra o deserto, porque enquanto você não for para o deserto, você não vai ser inserido no reino eterno. E aí a palavra nos diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, do profeta messiânico. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E aí nós vamos ver que a voz que clamava no deserto, clamava justamente sobre isso. Olha, ensina o meu povo a verdade. O meu clamor é esse. Olha, quem aí quer vir para o deserto aprender? Quem aí quer vir para o deserto ser transformado no caráter? Para que depois você possa ser também uma voz que clama, endireitando o caminho do meu povo, ensinando o meu povo no caminho em que eles devem andar, porque você também anda nesse caminho. Não só falando coisas bonitas, coisas persuasivas, Terevai, Sarai, Kanderebatu Yoko, mas coisas genuínas que você vive e aplica na sua vida. Então, nessa manhã, esse é o ensino que o Senhor ele traz para o nosso coração. Antes de fazer, nós precisamos ser. Mas é ser não para nós ou em nós, é ser nele, por ele, para a glória dele. Então, observe que João, ele, pela regra, ele nasceu com ofício sacerdotal. Mas nós vemos aqui João sendo um profeta. João, como o anjo disse para o pai dele, Zacarias, que ele virá então na força e no poder de Elias. E Elias foi quem? Um profeta. Então o deserto é uma escola de profeta. Observe que na antiga aliança o ofício sacerdotal era passado de pai para filho. Na nova aliança o ofício sacerdotal continua sendo passado de pai para filho. Só que a diferença do antigo para o novo é que no antigo alguns eram sacerdotes, no novo todos nós somos. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. E é passado do Pai para nós que somos filhos. E nós precisamos nos posicionar, porque antes de ir, nós precisamos estar preparados e capacitados, porque senão Satanás ele vai te devorar nesse caminho fora de contexto. Nesse caminho que você está indo sem a proteção, sem a capacitação, sem a transformação de dentro para fora que você precisa. Deus, ele respeita o nosso tempo, o nosso time. E ele vai caminhando conosco nessa peregrinação, respeitando esse time, respeitando esse tempo. Mas importa que nós venhamos a nos posicionar. Importa que nós sejamos totalmente transformados conforme aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o ministério genuíno é esse, é um ministério que é forjado primeiramente em Deus. Primeiramente você precisa ser introduzido no reino, para que depois você preste um serviço para o reino. É importante que você entenda a paternidade de Deus e a sua filiação, você é filho, antes de ser qualquer outra coisa. Então não tenha medo do deserto, o deserto ele é pedagógico. Tem situações na sua vida que não foi Satanás, foi as mãos de Deus. Porque você é teimoso, você é teimosa, você é rebelde, você não ouve a voz que clama no deserto chamando você para ir para lá.
Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e que você aplique essa palavra na sua vida como pastora, se posicionando. Falando, Deus, sonda o meu coração e arranca tudo que é maligno e perverso e tudo aquilo que está me deixando surdo e surda, tudo aquilo que está me impedindo de ouvir essa voz que continua clamando no deserto. Sabe, gente, que infelizmente nós colocamos o nosso olhar em uma estrutura, nós colocamos o nosso olhar em pessoas, mas nós precisamos colocar o nosso olhar na pessoa de Cristo. Nós precisamos colocar o nosso olhar na pessoa de Deus e na pessoa do Espírito Santo, porque eles são os únicos que podem livrar a sua e a minha alma do inferno. E eles também são os únicos que podem mandar a sua e a minha alma para o inferno. Então pare de olhar para a estrutura nunca foi a ordem de Deus. A ordem de Deus foi vai e faça discípulos, mas para que eu vou e faça discípulos, eu preciso ser discípulo. Eu preciso ser discípulo. Para que eu gere profetas, eu preciso ser um. Não tem como. Porque senão eu vou ser, eu vou ser que nem os fariseus, que Cristo falou, olha, faça o que eles falem, mas não faça o que eles fazem. Que horror, né? Que nós possamos ser, então, a glória de Deus sobre os lugares. E que nós possamos ter o favor de Deus. E para isso nós precisamos obedecer. Sabe que a incumbência nunca foi abrir igreja. A incumbência foi levantar o povo caído. Eu costumo dizer que a igreja, como estrutura, ela é sinônimo de discipulado. A igreja, como estrutura, ela é o plural de discipulado. Entende isso? Então, ela é só o resultado, é só a consequência de um resultado. Por quê? Quando eu gero discípulos, quando existe um ajuntamento de discípulos genuínos, eu preciso congregar essas pessoas. Para quê? Para que haja unidade do corpo, para que haja comunhão do corpo. Mas nunca foi sobre estrutura. Tanto que observe, a glória de Deus, o favor de Deus não estava mais no templo, ela estava clamando no deserto. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Papai, obrigada por esse ensino, obrigada por essa fundamentação, por essa contextualização, que o Senhor abra o nosso discernimento, que nós possamos, ó Deus, estar atentos àquilo que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, que o nosso coração não venha endurecer diante da verdade que é a Tua palavra. Papai, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, que nós possamos ser, Pai, a igreja que o Senhor vai usar nesses últimos dias, que nós possamos ser esse remanescente, que nós possamos despertar para abatoio comenebesiri limini calabatuio koyamai, elemenebetoie canterebassimini calabatuiamai, em nome de Jesus, e que nós não venhamos mais a resistir contra essa voz que tem clamado no deserto, porque João só foi quem ele foi. Grande como o próprio Cristo deu testemunho dele, porque ele não ficou agarrado, papai, com a sua herança de ofício sacerdotal, porque pela regra ele seria o próximo sacerdote, mas ao invés de estar ali no templo contemplando a estrutura, ele foi sensível e percebeu a voz que clamava no deserto. Então ele foi guiado, Pai, até o Senhor, até a sua voz que estava clamando no deserto. E ali ele se colocou aos teus pés, para aprender, para ser introduzido no reino eterno, para que depois ele pudesse então, Senhor, prestar um serviço genuíno ao Senhor e ao reino, para depois ele pudesse ser um verdadeiro cooperador do reino. Então que nós possamos não fazer o trajeto inverso, que nós não venhamos, Pai, em nome de Jesus, a pular etapas, mas que nós venhamos a entender aquilo que o Teu Espírito está nos dizendo e nos requerendo nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus, porque muitos de nós estamos comprometendo a nossa salvação, porque nós estamos colocando os carros na frente dos bois. Em nome de Jesus eu oro, amém, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, ó, beijo, beijo, beijo.